Paz do Senhor, igreja abençoada. Queria assim estar dizendo que é uma alegria poder estar trazendo uma palavra para vocês. Essa igreja que se reúne ali em Tapes, essa igreja que Deus nos deu o privilégio de estar junto. E quero trazer uma palavra, queridos, que seja uma palavra de instrução, uma palavra que te ajude nesses dias. E essa palavra se encontra, mas no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 3, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, e de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Esse texto na minha Bíblia, amados, tem um título, diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Paulo estava escrevendo para Timóteo, amado, e ele tinha um objetivo, era estimular, como diz o texto aqui, era estimular Timóteo no meio daquela batalha que Timóteo estava vivendo. Ele traz assim, eu quero falar sobre 3 pontos, irmãos, e o primeiro deles é assim: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. A palavra diz, querido, que a graça de Deus nos basta. Então, mas o que nós precisamos para sermos fortes nesses dias, irmão, é o que? Estarmos firmes na graça de Deus. Então a primeira coisa, querido, o primeiro aspecto, como se fortalecer, irmãos, é o que ele diz aqui: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Procura, amados, te fortalecer. Segunda orientação, amados, que ele traz para Timóteo, ele diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Interessante que ele está estimulando Paulo no combate, mas agora ele fala do quê, irmãos? Ele fala da missão que Jesus havia nos deixado, irmãos. Ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. E agora, mas ele está trazendo isso vivo para Timóteo, ao qual ele chamava de seu filho. Ele diz: olha, o que eu te ensinei, Timóteo, o que tu ouviu da minha boca. O que ele ouviu, amados? O que Timóteo ouviu da boca de Paulo? Ele ouviu o evangelho, irmãos, o evangelho de Cristo. Então, o que tu ouviu da minha boca, isso, ou seja, isso mesmo, transmite a outros homens. E aí ele dá 2 características, irmãos, de homens. Ele diz homens fiéis e também idôneos. Irmãos, homens fiéis são homens, amados, que são fiéis a Deus, homens que não negam Deus. Idôneos, irmãos, homens plenamente preparados. Então agora o apóstolo Paulo está falando do que, irmãos? De continuidade, irmãos. Muitas vezes parece, irmãos, que nós somos salvos por Deus e que isso é o fim, amados. Que salvação é o fim, que nós somos o fim. E não é verdade, irmãos. Deus nos amou tanto, querido, que enviou Jesus para nos salvar, mas com o objetivo, amados, de nos trazer de volta para o propósito. Então, amados, o propósito de Deus é de filhos semelhantes a Jesus. E aí então entra aqui, irmãos, uma palavra de missão, querido. Muita gente acha assim que foi salvo por Deus para estar salvo. Não é verdade, amados. Você foi salvo por Deus, querido, para viver o chamado de Deus, a missão. E aqui ele diz bem claro, irmãos, ele está falando de ensino, querido. Então, amados, ou você já está no processo ensinando alguém, ou você tem que, querido, orar, amados, para que logo alguém possa também te ensinar, para que você possa entrar, querido, nessa ordem de Jesus de fazer discípulos. Queridos, nós não somos o fim, irmãos, nós somos o meio pelo qual Deus está realizando o seu propósito na terra. E depois ele diz assim: participa dos meus sofrimentos. E depois ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Agora o apóstolo traz para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, um soldado,
Quando ele está em guerra, ele não se envolve em diversos afazeres, diversos hobbies. Não, ele tem um foco, querido. Qual é o foco? Satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, eu queria trazer isso, querido. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós achamos que o foco é que eu viva bem, querido. Mas não tem pecado nenhum em você viver bem, sabe? Mas o foco, o fim da vida não é esse, irmãos. Não é as coisas que nós acumulamos, ou a fortuna, os bens. Não, o fim não é esse, irmãos. O fim, querido, é que a nossa vida, irmãos, possa satisfazer aquele que nos chamou para essa guerra. Então, amados, eu queria deixar esses 3 conselhos para essa igreja abençoada. Em primeiro lugar, te fortalece, querido, na graça de Deus. Segundo, irmãos, toma consciência que Deus te chamou e te colocou, amado, no serviço, no servir, no levar esse evangelho para outros. E terceiro, cuide, querido, para que os cuidados desse mundo não venham a te sufocar, querido, e te impedir de viver o propósito de Deus. E assim nós vamos com certeza crescer diante de Deus. Querido, que Deus te ajude, te fortaleça a vencer, a cumprir isso na sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado.